Oi, pessoal. Hoje eu vim falar para vocês sobre a captura de carbono, que também é chamada de CCUS, por causa da captura de carbono, né, da utilização e armazenamento. Antes de falar da captura de carbono em si, eu gostaria de trazer um objetivo que há em comum globalmente. Os países eles estão alinhados com o objetivo de limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Isso foi estabelecido pela ONU ainda no Acordo de Paris. E cada vez mais a gente tem sentido os efeitos do aquecimento global, né? Ele tem sido manifestado mundialmente. A gente tem visto eventos extremos relacionados a comprovadamente relacionados às mudanças climáticas. A gente tem aqui no Brasil as inundações que aconteceram no Rio Grande do Sul recentemente. A gente tem também o registro agora no dia 21 de julho do dia mais quente da história, globalmente, né? E tem também o caso que aconteceu nos Emirados Árabes, que caíram 2 anos de chuva em menos de 24 horas. E a tecnologia da captura, utilização e armazenamento de carbono, ela se mostra como uma solução para mitigar a emissão de gases com efeito estufa. Com isso, a gente poderia alcançar um net zero global, que significa um estado que a nossa atividade ela resultaria no efeito líquido zero ou negativo de emissões. Aqui a gente tem uma imagem bem legal, porque ela faz um resumo da metodologia, que consiste basicamente na captura do dióxido de carbono de uma fonte de emissão com um posterior transporte e armazenamento ou utilização. Falando especificamente da etapa da captura do carbono, aqui a gente tem alguns exemplos de metodologias da retirada do CO2. Então, a primeira metodologia é a metodologia da absorção, que se trata basicamente de um conjunto de reações. Então, aqui na imagem a gente tem um esquema. A gente tem também um exemplo da destilação criogênica, que ao invés de uma separação por aquecimento e retirada na forma de gás, aqui a gente tem o resfriamento e a retirada de CO2 na forma de líquido. A gente tem também o exemplo das membranas, que se trata basicamente da passagem de um solvente contra um gás que está rico em CO2 e a absorção desse CO2 e a saída do gás sem o CO2. Para falar sobre a etapa do transporte, que a gente tem alguns exemplos de metodologias que levam o CO2 da fonte de emissão até os locais de armazenamento. A principal maneira de transporte do CO2 se dá via dutos, tubulações, mas a gente também tem os exemplos de transporte do CO2 via navio, trem e caminhão. Um caso legal de comentar é o do projeto na Noruega, se chama Snøhvit, que extrai o gás natural na superfície e lá nessa mesma planta o CO2 ele é capturado e transportado via 150 quilômetros de duto até o fundo do mar. E a profundidade onde ele vai ser armazenado é de 2,6 km. E esse CO2 ele fica armazenado numa formação salina. Aqui a gente tem alguns exemplos da etapa do armazenamento do CO2. A principal metodologia do armazenamento é o armazenamento geológico, que acontece abaixo da superfície. Então, quanto maior a profundidade, maior a pressão, o CO2 ele tem a tendência de se tornar líquido ou atingir o seu estado supercrítico. Isso faz com que ele fique aprisionado debaixo da superfície e não tenha a sua subida, né? Ele não consegue voltar para a superfície. E nesse sentido, a gente tem os exemplos de armazenamento em poços de petróleo, descomissionados ou não. Os poços descomissionados são aqueles poços que não têm mais atividade de extração, mas quando acontece a atividade de extração e está sendo injetado CO2, isso faz com que haja a tendência à retirada de mais petróleo por causa do aumento da pressão, né? O CO2 desce e o petróleo sobe. E nesse sentido, o Brasil ele tem o maior projeto de injeção de CO2 no mundo, que acontece na Bacia de Santos e é da Petrobras. Semelhante a essa metodologia da injeção em poços de petróleo, a gente tem injeção de CO2 em jazidas de carvão, né? O CO2 ele também é injetado em profundidades e acaba ficando aprisionado. E ainda tem um fator de que o carvão ele tem a capacidade de absorver esse CO2. Outra possível fonte de destino são informações salinas, que se trata de basicamente uma bolsa de sal que fica vazia após a extração e tem um espaço para armazenamento do CO2.
Obrigado pela sua atenção.